Gostaria que vocês já abrissem as vossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 4. Na quinta-feira tivemos um culto maravilhoso aqui. Os meus lábios ainda estão com gosto de mel. Glória a Deus. E assim a palavra nos declara que a palavra do Senhor, a nossa boca, é como mel. Mas quando ela não é colocada em prática, ela se torna como um fel no nosso interior. Então nós temos que pô-la em prática. Amém? Foi nos dado alguns textos e também nos foi dada a liberdade de nós pegarmos alguns textos também que falam sobre este tema. O tema desta semana diz: buscando a humildade em Deus, derrubando o orgulho e enterrando o ego. Amém? Amém. Vamos então estar lendo a palavra do Senhor. Amém? A partir do versículo 28. Daniel 4, 28. Vamos esperar todos os crentes encontrarem a palavra de Deus. O pastor Sérgio falou sobre o domínio próprio, e uma semana antes eu tinha falado um pouco sobre o domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Então todo crente, virgem prudente, não virgem imprudente, virgem prudente tem que ter o domínio próprio. Amém? A partir do versículo 28 diz: todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, e a ti se diz: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reinado, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas com os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, venha falar aos nossos corações neste momento, Deus amado. Verdadeiramente que haja transformação em nosso meio. Senhor, venha quebrantar os nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha trazer o resultado ao qual foi enviada. Em o nome do Teu Filho Jesus. Fala conosco, não que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir da Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentarem. O que Nabucodonosor falou no versículo 30
esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? O que Nabucodonosor estava fazendo ali naquele momento? Estava com um espírito de arrogância, com espírito de orgulho, com espírito de altivez. E o orgulho, muitas das vezes, ele pode ser como um câncer que vai crescendo dentro do homem até se tornar algo mortífero dentro dele. O orgulho no hebraico tem a sua tradução zadon, que é a mesma palavra para soberba. E essa palavra zadon, ela tem 3 divisões que parte de 3 princípios. A primeira, alazoneia, presunçoso. A pessoa presunçosa que tem este princípio, ela se ativa através de palavras, assim como Nabucodonosor assim a fez aqui. Nabucodonosor olhou para todo aquele reinado e bateu em seu peito e falou: eu fiz, eu faço, eu deixo de fazer, eu faço o que eu quero. Então, o ativo que Nabucodonosor naquele momento trouxe sobre o seu coração foi essa alazoneia, presunçoso. O segundo princípio diz hiperafania, que quer dizer arrogante. E essa palavra, ela parte do princípio de uma pessoa que ela não se exalta com palavras como o anterior. A pessoa fala com ela e ela olha de cima para baixo, diminuindo a pessoa sem palavras. Apenas com os olhos ela observa, mas ela não se exalta em palavras. Dentro dela, ela já se tornou um Deus diante de todos aqueles que estão ao seu redor. O terceiro princípio, ibis, que quer dizer insolente, manifesta-se através de atos ofensivos. Então, diferentemente do primeiro princípio, que a pessoa ela se exalta através de palavras, diferentemente do segundo princípio, que a pessoa se exalta com a boca fechada, apenas diminui aquela pessoa que está ao seu lado. Ela se exalta quando ela ofende as outras pessoas. Quando ela parte de um princípio que somente ela está certo. Se alguém vir com alguma outra verdade, o seu ativo é ofender com palavras. E essa palavra, eu procurei no Aurélio, insolente quer dizer exatamente ofensivamente desrespeitoso em atos e palavras. Uma pessoa que não mede aquilo que ela fala. Uma pessoa que fala coisas abomináveis aos olhos de Deus. Uma pessoa que não mede o palavrão, mesmo ela se dizendo crente, ela não mede as suas palavras. Então parte deste princípio ibis, uma pessoa insolente. E na palavra de Deus nós vemos muitos exemplos
A Bíblia Sagrada nos mostra muitos exemplos daquilo que Deus detesta no homem. E muitas das vezes a pessoa, ela ouve isso, mas não traz nenhum efeito mais na sua vida. Porque ela já se tornou um crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Ela nunca está apta para mudar as suas atitudes, a sua forma de pensar. Se tornou verdadeiramente um crente Gabriela. Tudo que é em relação à palavra de Deus, ela já sabe. Ela não precisa mais ouvir. A humildade já está longe desta pessoa. E nós necessitamos todos os dias buscar esta humildade em Deus. Quando Ana, ela recebe a sua bênção, quando Ana vê que há algo diferente dentro dela, qual foi a primeira atitude de Ana? Ela compôs um cântico a Deus. E nesse cântico, no verso 3, lá no capítulo 2 de 1 Samuel, o texto diz: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Deus pesa todos os feitos na balança. E eu, lendo este texto, eu me lembrei de Jefté. Todos sabem quem foi Jefté? Juízes capítulo 11, foi um juiz. Jefté, ele fez um propósito com Deus, que nem o propósito de Daniel que nós estamos fazendo. Fez um propósito com Deus, que se Deus desse o exército inimigo em suas mãos, a primeira pessoa que saísse de dentro da sua casa e viesse em direção a ele, ele sacrificaria ao Senhor. Quem foi que saiu? A sua única filha. Será que Jefté deixou de cumprir o propósito que ele tinha feito com Deus? Não. E este homem, irmãos, alcançou testemunho diante de Deus. Ele é um exemplo de fé. Sabe por quê? Porque ele não mediu aquilo que ele tinha falado. Porque ele sabia a quem ele tinha feito o propósito. Ele não tinha feito o propósito com os homens. Ele tinha feito o propósito com Deus. Então ele cumpriu aquele propósito. O propósito que ele tinha feito, ele não voltou atrás. Ele teve que sacrificar a sua única filha ao Senhor. Para você ver o tamanho de um voto diante de Deus. Nós não devemos voltar e voltar atrás no que nós voltamos, no que nós fizemos em propósito diante de Deus. Temos que cumprir. Então Ana, ela diz aqui que não multipliques as palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos em balança. Deus, ele pesa todos os feitos em balança. Provérbios 6,16 diz, versículo 16: 6 coisas aborrecem ao Senhor. E qual é a primeira? No verso seguinte: olhos altivos. A primeira coisa que aborrece ao Senhor: olhos altivos. E quem tem olhos altivos? Hiperefaneia, os arrogantes.
que olham de cima para baixo para todos aqueles que estão ao seu redor. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, se alguém tem algum desses sintomas em suas vidas, saiba que a destruição, ela sempre andará ao seu redor. Soberba, ruína. Altivez, queda. Provérbios 21. E eu ministrei esse versículo aqui na terça-feira. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. E eu procurei em uma outra versão esse texto, e na versão a Bíblia, a mensagem diz: a arrogância e o orgulho, marcas inconfundíveis dos perversos, são pecado e ponto final. Então cada um de nós temos que buscar correr de tudo isso. Porque assim como Ana falou lá no seu cântico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Deus colocará tudo sobre a balança. Quando Salomão ele fala sobre este rei, que Salomão estava falando sobre um rei ali no capítulo 21 de Provérbios, ele estava falando de si próprio, porque ele era um rei. E eu dei uns exemplos aqui que o próprio Salomão, ele foi, no seu decorrer da sua vida, ele foi falando. E um deles foi ali em Eclesiastes 4:13, onde Salomão ele fala que é melhor ser um jovem pobre do que um rei velho que já não se deixa admoestar. O que Salomão estava falando? De uma pessoa que já não recebe mais nada, ela já sabe de tudo, ela já não se deixa quebrantar em seu espírito através da palavra, através de conselhos. A pessoa não aceita mais a correção, ela se tornou uma pessoa dura de coração. Outro exemplo eu dei ali em Provérbios 15:33, que diz que a sabedoria é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Todos nós precisamos buscar em Deus esta humildade. Precisamos buscar em Deus todas estas coisas. Necessitamos, muitas das vezes, sim, de uma correção de Deus. Porque quem Deus corrige? São aqueles que Ele não ama? A palavra de Deus diz que Deus só corrige a quem Ele ama e quer bem. E nós necessitamos muitas das vezes disso. Buscar em Deus, voltar ao princípio daquilo que outrora nós estávamos, que era o primeiro amor, mas com o passar do tempo isso foi se esfriando dentro de cada um de nós. Um outro texto que foi dado até como base para estudo nesta campanha está em Romanos 12:16, que diz: sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes,
não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nós temos que sempre buscar acompanhar não aqueles que são arrogantes, não aqueles que são presunçosos, não aqueles que muitas das vezes batem seu peito e diz: foi eu que fiz, é eu que faço. Mas sempre acompanhar os humildes e seguir os seus exemplos. Porque quando nós não buscamos fazer isso, irmãos, nós verdadeiramente estamos fazendo como Salomão ele diz, buscando ao invés do bem, estamos buscando a queda, estamos buscando o poço, um lugar terrível que o inimigo nos quer, que o inimigo não quer que nós venhamos sair de lá. Mas Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Nabucodonosor, o rei de todo mundo. Por quê? Eu falo de todo mundo porque a Babilônia, depois que o Egito deixou de ser o maior reinado de todos, se tornou a Babilônia o maior reinado de todos. Então Nabucodonosor fazia verdadeiramente o que queria, porque todos os reinados se prostravam diante dele. E o reinado que tinha este poder era aquele reinado que tinha sempre um exército mais forte. Então foi o período em que Deus permitiu que o povo fosse até a Babilônia, o povo dele, por não ter dado crédito à sua palavra, por não ter dado ouvidos à sua palavra, por não ter dado a devida atenção a que Deus estava falando aos seus ouvidos. Deus permitiu que o povo fosse a Babilônia. E ali Nabucodonosor começou a ainda mais expandir o seu reinado. Por quê? Porque ele tinha uma mão de obra escrava ali, que era o povo de Deus. O povo de Deus se tornou escravo de Nabucodonosor por conta da sua rebeldia, por conta da sua altivez, por conta de tudo aquilo que eles não davam mais ouvidos à voz de Deus. Então Nabucodonosor se tornou um homem poderoso, o homem mais poderoso de toda a terra. Mas ainda que o homem mais poderoso de toda a terra bata em seu peito e diga: eu fiz todas as coisas, existe um Deus lá nos céus que está olhando, que está contemplando toda a arrogância daqueles que são arrogantes nesta terra, todo o orgulho, toda a presunção, tudo aquilo que aos olhos de Deus não são retos. O que aconteceu com o homem mais poderoso de toda a terra? Até um tempo atrás, Bill Gates era o homem mais rico do mundo. Hoje é um outro homem, eu esqueci o nome dele. Mas Bill Gates não é o homem mais poderoso. Hoje nós temos como o homem mais poderoso, que todos podem ter uma ideia, que é o presidente americano. Porque muitas coisas que ele toma ali como decisão afeta todo mundo. Então, hoje, no mundo, nós temos como o homem, sim, entre aspas, mais poderoso, o presidente americano. Mas ainda que ele falasse de si mesmo, assim como Nabucodonosor, de modo algum ele poderia ser mais do que Deus. E quando Nabucodonosor ele fala tudo isso, naquele exato momento Deus traz uma repreensão sobre ele. O homem acostumado a riquezas, a palácios, a ouro,
a tudo de bom e de melhor, se tornou um animal. Foi rebaixado a um animal, o homem mais rico e mais poderoso de toda a terra, no seu tempo. O que a palavra diz? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheçais que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor teve que reconhecer que ainda que ele tivesse o poder, este poder não vinha de si próprio, mas vinha de Deus, do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Você vê a situação que este homem viveu, o período da sua vida, por conta do quê? Da sua altivez, da sua arrogância. Não teve humildade de reconhecer que Deus estava lhe dando muitos benefícios. Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Nós temos que reconhecer que necessitamos deste Deus Todo-Poderoso todos os dias, que se nós levantamos pela manhã, é Deus que nos dá a força. Se nós respiramos, é Deus que nos dá um fôlego de vida. Temos que reconhecer o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Salmos 31, 23 diz: o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza os soberbos. Deus retribuirá aquele que é fiel. Sim, e nós cremos nisso, por isso estamos aqui esperando a vinda de Cristo buscar a sua igreja. Mas Ele não fala que retribuirá com largueza ao fiel, mas ao soberbo sim. Tem mais Deus para dar-nos do que o diabo vai tirar. O que Deus tem preparado para cada um de nós é maravilhoso. Por isso o apóstolo Paulo diz em suas cartas que nem a tribulação, nem a angústia, nem tudo aquilo que se levante contra ele pode ser comparado ao grande peso de glória que há de ser revelado sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro homem na palavra de Deus que nós vemos como um homem arrogante foi um dos Herodes, o terceiro Herodes. Quando Jesus era criança, era o Herodes o Grande. Quando Jesus iniciou o seu ministério e morreu aqui nesta terra, quem estava ali sendo o rei era Herodes Antipas. E no Atos dos Apóstolos, quando Jesus já tinha sido levado aos céus, quem estava reinando era Herodes Agripa I. E quando este Herodes estava reinando ali e fazendo uma grande perseguição sobre o povo de Deus, a palavra de Deus diz que aquele homem, ele se tornou um homem muito mau. No capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor, ela vai dizer que, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos,
A palavra de Deus vai dizer que ali no versículo 2 deste capítulo, que este Herodes Agripa I, ele manda matar o apóstolo Tiago. No decorrer deste capítulo, nós iremos ver que ele vai a um tribunal e ali se assenta no tribunal. A partir do versículo 21 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, preste atenção, diz: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Aquele homem que estava ali recebendo a glória do seu povo, sendo chamado de o próprio Deus, exaltou o seu coração de tal maneira que o próprio anjo do Senhor o feriu ali naquele mesmo instante. E a palavra de Deus diz que, comido de bicho, ele morreu. Então nós vemos aqui, irmãos, quantos exemplos a palavra de Deus nos dá para nós corrermos da arrogância, da altivez, sempre buscarmos dar glória ao Deus Todo-Poderoso, sempre buscarmos dar glória ao Deus Criador dos céus e da terra. Por isso a palavra de Deus diz ali em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, porém dá graças aos humildes. Deus, Ele sempre se alegrará de um coração quebrantado na sua presença. E a palavra de Deus também ela nos traz exemplo, se nós quisermos buscar algum tipo de glória, algum tipo de exaltação. Jeremias 9:24: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agradam, diz o Senhor dos exércitos. Quer se gloriar? Glorie-se em conhecer ao Senhor. Que quando você conhece ao Senhor, você nunca buscará glória para si próprio. Você sempre dará a glória ao Deus Criador de todas as coisas. É dessa maneira que o crente, que o Filho de Deus, tem que buscar o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Temos muitos exemplos, irmãos, na palavra de Deus, de homens que estavam em um patamar alto, mas que tiveram que se prostrar diante de Deus. Ali no capítulo 4 de João, a partir do versículo 46, vai falar de um oficial do rei que teve que se rebaixar a Jesus para que o seu filho fosse curado. Nós vemos também a filha de Jairo. O que Jairo teve que fazer? Teve que se rebaixar diante de Jesus Cristo para que a sua filha fosse curada. Nós vemos Nicodemos ali no capítulo 3 de João, se rebaixando diante do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos também José de Arimateia, que era um homem de alto nível ali, entre os homens que estavam ali, também reconheceu que aquele homem era filho de Deus. Nós vemos Zaqueu também, um publicano rico, que também se humilhou diante de Jesus Cristo.
A humildade nos edifica, irmãos. Eu não estou falando para você se exaltar por ser humilde, porque tem pessoas que fazem isso. Ah, eu sou humilde. Não. Mas buscar uma humildade sincera diante de Deus. Buscar uma humildade que Deus vai te capacitar aos poucos para que você venha agradar o seu coração. O que aconteceu com Nabucodonosor? Os versos seguintes, no capítulo 4 ainda, vai dizer, a partir da onde nós paramos: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é uma geração, é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo que tornou a vir o seu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Olha que maravilhoso isso. Aquele rei que outrora estava com uma grande arrogância em seu coração, agora estava glorificando a Deus, reconhecendo a Deus. A palavra diz aqui que quando Nabucodonosor volta ao seu reinado, agora com o entendimento, o seu reinado se torna mais poderoso do que era anteriormente. Por quê? Porque agora ele dava glória ao Deus dos céus. Porque agora ele exaltava o Deus Todo-Poderoso. Porque agora ele reconhecia que somente o Deus, Criador de todas as coisas, era quem tinha lhe dado o poder, o domínio sobre aquele reino. Nós temos que buscar em Deus todos os dias esse ativo que está dentro de cada um de nós. Eu quero encerrar aqui falando o que Tiago ele diz lá no capítulo 4, verso 10. O que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha diante da potente mão de Deus será exaltado. É o momento de nós buscarmos em Deus esta humildade. Não é em vão que este propósito foi levantado. A igreja necessita disso. A igreja necessita deste propósito e cumpri-lo com integridade em seu coração.
Antigamente, irmãos, quando eu ainda não era convertido, eu tinha esta arrogância e achava que todo crente, perdão da palavra, porque hoje eu também eu sou, era trouxa. Achava que todo crente era tapado. E sempre ofendi crente. Pessoas que eram próximas de mim, sempre buscava ofender. Sem saber as feridas que eu estava abrindo nessas pessoas. E hoje eu cheguei a esse entendimento, assim como Nabucodonosor chegou ao entendimento, depois que teve que se tornar um animal, para receber esse entendimento. Hoje eu entendo que a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida foi aceitar ao meu Jesus como meu único, suficiente e verdadeiro Senhor. No início foi muito difícil, porque eu resisti 3 vezes. No meu pensamento, eu pensava assim: o que meus amigos vão pensar de mim? O que minha família vai pensar de mim? Porque minha mãe, o meu pai, que já faleceu, não era convertido, morreu sem a conversão. Meus irmãos não são convertidos. Então, na minha casa eu fui o primeiro. Isso foi muito difícil para mim. Porque, querendo ou não, irmãos, ainda que eu não ouvisse as pessoas falando, eu sentia isso. Que as pessoas me julgavam, falavam: olha lá, se tornou um crente agora. Falava com um espírito de arrogância. Mas hoje, servindo ao Senhor Jesus, vou fazer 9 anos que me converti. Servindo a Ele hoje, eu entendo que eu não poderia fazer coisa melhor em minha vida. Não poderia. Eu sempre ouvia o pastor Sérgio, lá no início da minha conversão, falando assim: eu nunca perdi uma santa ceia desde quando eu voltei para a casa de Deus. E hoje eu entendo isso. E hoje eu posso também dizer isso. Que desde o momento que eu me batizei nas águas, eu nunca perdi uma santa ceia do Senhor. E eu não falo isso para me gloriar, não, irmãos. Eu falo isso como exemplo de um servo de Deus, para que todos nós venhamos ter esse mesmo desejo. Busque isso. Lute contra o seu eu, lute contra a sua carne, contra os seus pensamentos, aqueles pensamentos que também veem o que vão pensar de mim. Lute contra isso. Se você tem algum tipo de vício, se você tem algum tipo de prática pecaminosa, somente Deus pode te libertar disso. Somente Deus. Às vezes as pessoas falam: depois que eu me libertar, eu vou para a igreja. Não. Aceite ao Senhor e Ele vai te libertar. Vai mudar a sua condição. Vai mudar o seu cativeiro. Você vai ver o quão maravilhoso Deus é para a sua vida. Aleluia! Tem alguém aqui esta noite que quer tomar essa decisão? Que quer aceitar
Não é vir aqui à frente, receber uma oração, ir embora e amanhã fingir que não fez nada. Aceitar ao Senhor de todo entendimento. Tem alguém aqui esta noite que quer tomar essa decisão? Não deixe que o inimigo venha impedir isso de você. Não fique pensando o que irão pensar de mim. Lembre-se, tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Você não vai perder as suas amizades. Você vai ganhar uma grande amizade que é do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém? Se não tem, Deus continue te dando oportunidades. Se coloque de pé. Visite nosso canal no YouTube, Ronilson Tribo ou pb.Ronilson Costa. Curta nossos vídeos e inscreva em nosso canal para que você receba notificações de nossas postagens. Deus abençoe a todos.